irmãos, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 21. Querido, está um pouco quente, porque nós tivemos um problema em 3 máquinas de ar-condicionado aqui. Inclusive, pedi para o pastor Carlos que amanhã nós não tenhamos o culto de oração para a gente conseguir fazer essas manutenções, tá? Em nome de Jesus, até quinta-feira a gente quer estar com esse problema resolvido para a glória de Deus. Mateus capítulo 21, versículo 12 ao 17. Oh Deus bom. Mateus capítulo 21, versículo 12 ao 17. Diga assim para o seu vizinho: Deus tem uma palavra para o teu coração. Diga para ele assim: não converse comigo, eu quero ouvir hoje somente a voz do Senhor. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões, em algumas traduções de salteadores. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e Jesus os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Deus amado e querido, nós te louvamos uma vez mais por estarmos na sua presença, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu para cultuar o teu santo nome, Pai. Esse culto já passou por momentos distintos, e nós pedimos ao Senhor que nesse último momento do culto, que o Senhor possa falar aos nossos corações de uma forma tal, que mude, que transforme, que mexa com o nosso interior, porque é isso que a sua palavra tem o poder de mexer com a estrutura da nossa vida, Pai. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Que o teu Espírito tenha liberdade total de fazer aquilo que apraz ao teu coração. Não nos deixe sair daqui essa noite com a sensação de que não entendemos a sua palavra, mas fale-nos uma vez mais e sairemos daqui saciados, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Esse episódio, sem dúvidas, foi um daqueles que mais marcaram de forma significativa não apenas a vida dos discípulos que andavam com Jesus, mas de todos aqueles que iriam a tornar-se discípulos, inclusive nós. Esse episódio impactaria toda a história do cristianismo. Tanto Mateus quanto Marcos, os dois evangelistas, Lucas também cita esse texto, eles colocam esse acontecimento no mesmo espaço de tempo cronológico. Perceba comigo que logo após a entrada triunfal de Jesus, quando Jesus entra no jumentinho, e ele é ovacionado pela grande multidão, depois que Jesus para, e olhando para Jerusalém, ele reflete a respeito do período em que a nação de Israel havia perdido uma grande oportunidade de uma visitação de Deus. A primeira atitude que Jesus tem, depois de tudo isso, é visitar o templo. Eu acho impressionante o nível de consideração de Jesus, e o nível de importância que Jesus, sendo Deus, ele dá para o templo em toda a trajetória de sua vida. Se nós olharmos a saga da vida de Jesus, nós iremos ver mencionados vários momentos em que Jesus está dentro do templo. E no texto que nós acabamos de ler, no versículo de número 12, o evangelista Mateus, ele é claro em dizer de quem é o templo. Ele diz: olha, Jesus entrou dentro do templo de Deus.
E era dentro dessa perspectiva que Jesus tratava o templo. Jesus em nenhum momento na sua trajetória humana e divina nessa terra, ele relativizou a ideia do templo na sua caminhada. Em toda a sua vida, nós iremos perceber, por exemplo, quando a Bíblia omite a história de vida de Jesus, do seu nascimento até os 12 anos, quando a Bíblia vai retomar a trajetória de Jesus na terra, o primeiro episódio que nós vamos perceber de Jesus, quando ele é esquecido pelos seus pais na cidade de Jerusalém, é que ele está dentro do templo. Quando seus pais retornam a Jerusalém para procurarem a Jesus, eles encontram Jesus dentro do templo, fazendo o quê? Aprendendo e ensinando. Isso nos mostra de forma clara e significativa o quão Jesus dava importância para o templo no processo de crescimento, de educação e de desenvolvimento da nossa vida espiritual. Jesus nunca relativizou a ideia do templo e ele sempre colocou a ideia do congregar-se do templo como algo muito importante para que houvesse um desenvolvimento da nossa vida cristã. Quem está me entendendo, diga amém. É impressionante também que em outros momentos nós vamos perceber que Jesus dentro do templo ele cura pessoas que estão enfermas. Em outro momento Jesus ensina dentro do templo. Em outro momento ele se reencontra com pessoas que ele havia curado fora do templo, e essas pessoas agora estão dentro do templo. Jesus encontra essas pessoas e diz assim para ele: olha, nunca mais saia daqui, para que a sua vida não recaia num estado muito pior daquela que eu encontrei a você. É impressionante como Jesus, sendo homem, mas ao mesmo tempo sendo Deus, ele reconheceu a importância do templo, e ele deseja que nós, como servos dele, como discípulos dele, mais de 2000 anos depois, também venhamos a dar o mesmo grau de importância para o templo como ele deu. É óbvio que isso não substitui a ideia do Novo Testamento de que eu e você agora somos a casa onde ele habita, mas também não anula a ideia de que esse lugar foi consagrado para ele como casa de oração para todas as nações, e que sim, nesse lugar, quando a igreja, os vários templos estão reunidos, ele se manifesta poderosamente, abundantemente, para fazer a sua vontade prevalecer no nosso meio. Escute, queridos, esse texto que nós acabamos de ler tem sido muito mal interpretado por aqueles que defendem a ideia do movimento sem igreja. É muito verdade que quando Jesus entra dentro do templo de Jerusalém, ele percebe um grande desvio de finalidade e um grande desvirtuamento dos líderes religiosos, ao ponto de quando Jesus chega dentro do templo, ele se espanta de tal forma, ele se choca de tal forma, que ele diz o seguinte: olha, vocês transformaram a casa de oração em covil de salteadores ou covil de ladrões. Mas veja que mesmo Jesus olhando para o templo e percebendo que havia no templo um desvirtuamento da finalidade, mesmo Jesus entrando dentro do templo e percebendo que existiam várias pessoas que não estavam ali com as motivações corretas, ele poderia muito bem ter virado as costas, ter abandonado e ter criado outro movimento. No entanto, Jesus não faz isso. O que ele faz? Ele simplesmente deseja purificar o templo, porque ele acredita na comunidade da fé, na igreja cristã que se reúne para bendizer e adorar o seu santo e poderoso nome. Naquele dia, Jesus estava prestes a promover a maior de todas as purificações e a maior de todas as reformas espirituais na casa de Deus. E é sobre isso que o Espírito de Deus, essa noite, como fez pela manhã, deseja visitar os nossos corações, para que nós sejamos poderosamente impactados pela verdade do Evangelho nas nossas vidas. Quem deseja receber essa palavra, diga glória a Deus. Quando Jesus entra dentro do templo, ele encontra algumas motivações erradas na utilização do templo, ou das pessoas que adentravam no templo para adorarem a Deus. A primeira motivação errada que Jesus encontra, nós percebemos logo quando ele entra. Versículo de número 12 diz o seguinte: e entrou Jesus dentro do templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam. Olhe para cá, querido.
amigos? Jesus, quando entra dentro do templo, ele fica indignado, porque ele percebe que a motivação de muitos que estavam dentro do templo eram motivações erradas. Existia uma grande massa de pessoas que estavam indo para dentro do templo com um objetivo. O objetivo não era de adorar a Deus, o objetivo não era de promover cultos a Deus, o objetivo era de promover um negócio dentro da casa de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E isso pode parecer muito legítimo nos nossos corações como servo de Deus, quando nós apontamos algumas lideranças e algumas igrejas que têm uma prática de comercializar a palavra de Deus. Todos nós, quando percebemos algo assim, temos a mesma atitude de Jesus, ficamos indignados. O nosso desejo é de quebrar tudo, é de colocar tudo às claras, mas poucos de nós temos a capacidade de perceber que aqueles que promoviam os negócios dentro do templo não eram simplesmente aqueles que vendiam, não eram simplesmente aqueles que queriam angariar alguma coisa das pessoas. Quando eu olho para esse texto, eu me choco ainda mais, porque eu percebo que dentro do templo de Jerusalém, Jesus encontra muitas pessoas que iam para lá, não apenas para vender alguma coisa, mas os que iam para lá comprar alguma coisa, eles iam com um objetivo de negociar alguma coisa com Deus. Eles iam com o objetivo de pedir alguma coisa a Deus, e se muitos não recebessem o que Deus estava disposto a lhes dar, eles simplesmente viravam as costas e abandonavam a casa de Deus. Isso também é uma forma de fazer negócios. Parece um pouco legítimo, parece um pouco superficial, parece algo muito nocivo, mas isso também é uma forma de fazer dentro da casa de Deus. Por outro lado, trazendo isso para dentro do nosso contexto, nós encontramos pessoas que procuram a casa de Deus também com o intuito de fazer negócios, que não são as motivações corretas. Por exemplo, quando procuram uma igreja para ir, não com a motivação correta de adorar a Deus, mas de encontrar ali amigos, também é uma forma de fazer negócios, é uma forma de troca, é uma forma de identificação, quando eu substituo a finalidade única, que é a presença de Deus ser derramada na nossa vida e nós o adorarmos em espírito e em verdade, mas eu substituo isso que é o principal, para me encontrar com pessoas que eu gosto. Ou, por exemplo, também podemos dizer que existem outras motivações de pessoas que gostam de ir para igrejas onde tem pessoas com uma classe social um pouco maior, porque de certa forma estar perto de pessoas assim é bom, porque isso pode lhe valer de alguma coisa, isso pode lhe ajudar de alguma coisa. É também uma forma de fazer negócios. Uma outra forma é um rapaz ou uma moça solteiro que está doido para arrumar um casamento, mas dentro da igreja local ainda não encontrou ninguém, e ele vai em outra igreja e ali encontra alguém. Uma forma de fazer negócios. Escute, por qualquer que seja o motivo, e por mais legítimo que ele esteja escondido dentro do nosso coração, se nós não viermos aqui domingo após domingo, semana após domingo, e não for para nos encontrar com o Rei da Glória, com o dono da majestade, com o dono da nossa vida, todas essas razões são consideradas razões espúrias, e o nosso Deus não aceita. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não troca, Ele não substitui a glória dele para seu ninguém. A glória aqui precisa ser de Deus, a nossa razão aqui precisa ser buscar a Deus, o nosso objetivo de estar aqui precisa ser se encontrar, sim, mas com aquele que um dia mudou a nossa vida, mudou a trajetória da nossa história e é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder que opera em nós. Alguém concorda comigo? Me ajude aí, querido. Glorifique o nome do Senhor. Jesus estava indignado, porque quando ele entra dentro do templo, ele percebe que ali haviam pessoas que estavam com a motivação de negócios. Diga para o seu vizinho: essa não pode ser sua motivação aqui. A motivação do coração de um verdadeiro crente precisa ser a motivação do coração de João. Eu não sou Cristo, e o que importa é que Ele cresça.
e que eu diminua. E como disse o nosso irmão Delino de Marçal, ainda que ele não faça o que eu quero, ele é Deus. Se ele fizer, é Deus. Se não fizer, é Deus. Se a porta abrir, é Deus. Se fechar, é Deus. Se ele curar a enfermidade, é Deus. Se não curar, é Deus. Ele é Deus. E eu preciso estar aqui, porque eu reconheço Ele em todos os meus caminhos, para que Ele possa endireitar as minhas veredas. Alguém aqui que veio adorar a esse único, poderoso e excelso, magnífico Deus. Mas havia também um segundo problema, que era uma segunda razão equivocada que Jesus encontrou dentro do templo, por isso que ele ficou tão revoltado. Ele encontrou ali também os cambistas. Repita comigo, os cambistas. E a gente acha que o cambista é o feirante, não é? O cambista vem da palavra câmbio, é aquele que trabalha com troca de dinheiro. As pessoas vinham de outras cidades e subiam até Jerusalém para sacrificarem ao Senhor. O problema é que elas vinham trazendo o dinheiro do seu povo, que não era o mesmo dinheiro judeu. E quando eles chegavam até o lugar do templo para apresentar os seus sacrifícios a Deus, eles não tinham dinheiro judeu para comprar os sacrifícios. Então, quando eles se encontravam ali com os cambistas trocavam o dinheiro para eles, mas eles exageravam na taxa do câmbio. Quando eu olho para essa verdade, eu percebo que Jesus se indignou, porque ele encontrou uma verdadeira cultura de exploração dentro da casa de Deus. E sabe o que é que eu tenho percebido? É que só existem explorados, porque existem os exploradores, e os exploradores sobrevivem porque os explorados simplesmente decidem ficar calados e não fazer nada. Se nós tivéssemos um hábito de denunciar os exploradores, eles provavelmente não existiriam no nosso meio. E Jesus, ele fica indignado, porque havia dentro da igreja aqueles que queriam tomar vantagem em cima do irmão. Olha para mim, diga para mim que isso não é uma mera coincidência. Diga para mim que nos nossos dias de hoje, em pleno 2020, não existe isso dentro das nossas igrejas. De pessoas querendo tomar vantagem em cima das outras. Se há uma coisa que Deus condena dentro da comunidade da fé, é o irmão querendo tomar vantagem em cima do outro. Não é à toa que no livro de Provérbios, Salomão, um dos maiores reis de Israel, o maior sábio da humanidade depois de Cristo, ele disse que se você for emprestar dinheiro para o seu irmão, que você não empreste com juros. Hashtag, fica a dica. Havia uma cultura de exploração. Os maiores queriam se predominar sobre os menores. Escute, querido, e templo não é lugar de exploração. Templo é lugar de adoração. Vou repetir, templo de Deus não é lugar de exploração. Templo de Deus é lugar de adoração. Muitos estavam se aproveitando financeiramente do povo de Deus. E sabe qual foi a reação de Jesus? Foi de entrar com um azorrague na mão. Azorrague, uma corda pesada. Sabe o que é que Jesus fez? Ele saiu quebrando tudo dentro do templo. Imagina comigo, fecha os teus olhos por alguns segundos. Imagina Jesus agora entrando dentro desse templo e botando tudo para cima. Muitos de nós somos incapazes de ver um Jesus assim. Sabe por quê? Porque nessa década, o Jesus que tem sido pregado é somente o Jesus do amor. O Jesus que tem sido pregado em muitos púlpitos é o Jesus que é complacente com as coisas que acontecem. Paz e amor, está tudo certo. Você pode continuar com a sua vida, que não tem problema, desde que você me dê o teu coração. Você pode continuar traindo sua esposa, traindo seu marido, bebendo no final de semana, usando droga. Você pode continuar falando palavrão, desde que você me entregue o teu coração, você faz o que você quiser. Quando Jesus encontra dentro do templo esse tipo de comportamento, ele chega dentro do templo e coloca tudo para cima. E sai batendo em todo mundo que estava na sua frente. Imagina comigo Jesus fazendo isso. Eu imagino o olhar dos discípulos olhando para a atitude de Jesus, como muitos de vocês estão olhando agora para mim. Mas esse é o Jesus, e a palavra de Deus diz a respeito da profecia que está no livro de Isaías,
que o zelo do Senhor iria consumi-lo, e quando ele chega dentro do templo de Deus e percebe que há uma cultura de exploração, ele se indigna de tal forma que ele expulsa de dentro do templo os exploradores. E eu quero liberar uma palavra profética para o nosso tempo em nome de Jesus, que essa cultura de exploração dentro das igrejas evangélicas vai acabar, que Deus vai fazer uma faxina nessa nação e em todos os lugares do mundo. Eu quero declarar em nome de Jesus que a exploração vai ser transformada em adoração, e o povo de Deus vai adorá-lo em espírito e verdade. Se alguém pode concordar comigo, me ajude a bendizê-lo no nome de Jesus. Aleluia. Ele entra dentro do templo e começa a colocar as cadeiras para baixo, as mesas para baixo. Ele quebra os altares da exploração dentro do templo. Mas, se por um lado existia uma cultura de exploração, existia também uma cultura de consumo dentro da igreja. Bata nas costas do seu vizinho e diga assim: se segure aí, porque agora essa é para você. Chegou a sua vez, irmão. Oh, glória! Dê logo um sorriso aí para o seu irmão para ficar feliz e apanhar alegre, apanhar feliz. Se existiam os que vendiam, eles só vendiam porque existiam dentro do templo os que compravam. Ai, meu Deus do céu. E sabe por que eles compravam? Olha para mim, sou tão feio não, dá para olhar. Sabe por que eles compravam? Eita, que essa tu vai ter que segurar, irmão. Porque eles não queriam ter trabalho no culto de adoração e de sacrifício para Deus. Israel começou a construir no coração uma cultura de consumo. Ou seja, qual era a ordem de Deus no Antigo Testamento? A ordem de Deus era que todos aqueles que adentrassem as portas do templo de Deus não viessem com as suas mãos vazias. A ordem de Deus era que todos aqueles que entrassem dentro do templo de Deus trouxessem consigo os seus sacrifícios. E o que Israel estava fazendo? Israel, ao invés de cumprir a ordem de Deus, porque a ordem de Deus era o quê? Era criar o animal que iria ser oferecido desde o seu nascimento até 1 ano de idade. E a ordem de Deus era que os animais que fossem entregues para Deus eram os animais perfeitos, os melhores, que não houvesse defeito neles. E para criar um animal assim dá trabalho, porque esse animal não pode estar misturado com os outros animais, ele tinha que ser separado, ele tinha que comer uma ração diferente, ele tinha que ser banhado com água diferente, ele não podia trabalhar, porque os músculos dele não podiam ser preparados para consumo humano, era só para que o sangue dele subisse como propiciação pelo pecado. Mas os irmãos de Israel não queriam ter trabalho com o sacrifício para Deus, por isso, agora eles estavam comprando, e dessa forma eles estavam terceirizando o culto. Olha para mim, o que te custa servir a Deus? É confortável para você servir a Deus? Então não é o Deus da Bíblia que você está servindo. Vir para um culto como esse não tem batalha espiritual envolvido nisso, então talvez não é para um culto que você está vindo, é para uma reunião social. Separar os teus dízimos e as tuas ofertas para Deus não te custa nada, então provavelmente não há sacrifício na tua adoração. E Deus aqui, por intermédio de Jesus, o seu Filho, Ele olha para essa cultura de consumo, irmãos que entravam dentro do templo, que compravam a adoração e queriam apresentar para Ele qualquer coisa. Diga assim para o seu vizinho: ô querido, você pode até se contentar com qualquer coisa, mas o Deus que você serve não se contenta com qualquer coisa. Ouça, olhe para mim.
Ou a gente vai servir a Deus como Ele quer, ou como você quer, Ele também não aceita. Ou a nossa adoração, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, é uma adoração viva e é um sacrifício perfeito na presença de Deus, ou então nada disso é adoração e nós estamos perdendo o nosso tempo. Jesus encontra dentro do templo que havia uma cultura de exploração, mas havia também uma cultura de consumo. As pessoas iam para o templo para consumir. Olhe para mim. Se você veio hoje aqui para que Deus resolva alguma coisa na sua vida, seu sentimento é legítimo, mas essa não deve ser a motivação do seu culto. Se você veio essa noite aqui pedir alguma coisa para Deus, um ano de 2020 melhor, pedir a Deus que tudo seja diferente nesse ano, é um sentimento legítimo, mas não é a motivação adequada. Porque antes de Deus receber o teu pedido, antes de Deus receber o que há no teu coração, Ele precisa primeiramente receber você como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Deixa eu perguntar uma coisa: alguém aqui veio se dar para Deus como sendo você mesmo o sacrifício? Ei, escuta, custou para você alguma coisa estar hoje aqui? Foi sacrifício? Você lutou contra a tua vontade, contra o teu desejo, contra o teu cansaço para estar hoje aqui? Alguém aqui veio dessa forma para apresentar para Deus a sua adoração? Então eu quero te convidar com as tuas mãos levantadas, meu irmão, a bendizer, a liberar palavras bonitas para o teu Deus nessa noite. Ei, escute, seja hoje o sacrifício. João, me ajuda aqui em cima. Seja o sacrifício hoje de adoração. Apresenta, rasga a tua alma, rasga o teu coração na presença do teu Deus. Olha para mim. Repita comigo: sacrifício comprado não é sacrifício. Repita comigo: culto comprado não é culto. Repita comigo: oferta comprada não é oferta, não é adoração. Quantos e quantos, na ânsia de terem um templo como esse lotados, estão fazendo cultos para os homens, prometendo o que Deus não está prometendo, dizendo coisas que Deus não está mandando dizer, falando o que não é adequadamente bíblico, simplesmente porque querem ter resultados e querem massagear o ego de pessoas. Mas essa igreja decidiu diferente. Essa igreja decidiu adorar a Deus na beleza do que Ele é. Essa igreja decidiu bendizer ao Senhor independentemente dos resultados. Nós estaremos com o Senhor, como Josué disse: vocês façam o que quiserem, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor com alegria. Uma outra razão equivocada que Jesus encontra quando Ele entra dentro do templo é que no pátio do templo existiam os crentes chatos. Quem são eles, pastor? Aqueles que, quando Jesus cura os cegos e os meninos correm gritando hosanas, eles olham para Jesus não para glorificar a Deus, mas para questionar aquilo que Ele estava fazendo. Seus corações estavam tão distantes de Deus que eles já não vinham mais para o templo para ouvir a voz de Deus. Eles estavam dentro do templo para questionar aquilo que estava sendo feito dentro. Eles iam com as suas razões teológicas, com argumentos muito bem endereçados racionalmente. Eles não iam ao templo simplesmente para receberem o maná vivo que desce do céu, mas eles iam para questionar aquilo que o pregador estava falando. É triste, irmãos, quando um crente entra dentro desse estado. Ele se considera um pseudo maduro. Sou um crente maduro na fé. É tão maduro que já está quase apodrecendo. Ele não vem ao templo para ouvir Deus falar. Ele vem para prestar atenção se o pregador vai cometer um erro gramatical, se o pregador vai errar no português, se o pregador vai se equivocar com um texto bíblico.
Ele não vem para prestar atenção naquilo que Deus está fazendo, como os saduceus e fariseus, mas ele vai para o templo para questionar o que Deus está fazendo. Ele quer saber como, porquê, ele quer explicação para todas as coisas, mas o que importa aqui é que Jesus, como entrou naquele templo, ele entrou nesse templo hoje aqui também, e ele está dentro dessa casa, e a presença dele é real no nosso meio. Não importa como ele vai fazer, mas ele vai fazer. Não importa quais são os meios que ele vai usar para te abençoar, mas ele vai fazer. Não sei se é anjo que vai descer ou se é você que vai subir. Eu não sei se ele vai usar alguém para abençoar você, mas pode ter certeza, não questione o agir de Deus. Não questione como Deus está agindo, está trabalhando. Meu Deus, é muito triste, irmão, quando alguém ouve a palavra de Deus e não consegue mais dobrar o seu coração para ela. É muito triste quando a gente, dentro de um lugar como esse, nos sentamos para ouvir a voz de Deus e ficamos o nosso coração relutante com aquilo que Deus está falando para nós. Diga para o seu vizinho, querido, se desarme hoje. Diga para ele, se desnude hoje dos seus conceitos, do que você acha, e deixe a palavra de Deus penetrar hoje ao teu coração, porque se ela penetrar no teu coração, ela vai fazer morada dentro de você, e vai mudar o destino da sua vida. Eu sinto Deus hoje aqui, eu sinto Deus hoje aqui, querido. Alguém está sentindo a presença de Jesus hoje aqui? Há uma presença real, sobrenatural do Espírito de Deus aqui, em nome de Jesus, sobre cada mão que está levantada em adoração, que essa presença possa se manifestar. Escute, uma outra razão errada que Jesus encontrou dentro do templo é que as pessoas estavam usando o templo para servir de atalho. O templo de Jerusalém ficava no centro da cidade, tinha 12 portas, dava acesso para todos os lugares, era um templo grande. Então as pessoas, quando queriam, por exemplo, fazer uma mudança de uma rua para outra depois do templo, ao invés de atravessarem o templo, eles simplesmente passavam por dentro do templo fazendo mudanças e carregando coisas. Jesus olha para isso e diz: a minha casa não é para isso. A minha casa é casa de oração. A minha casa não pode ser usada para esses fins, não. E os fins aqui não podem justificar os meios. Sabe o que eu vejo no comportamento de Jesus? Algo muito extraordinário. Quando Jesus olha e confronta todos esses tipos de pensamento, ele está simplesmente dizendo uma coisa: é que tudo isso que acontecia dentro do templo estava impedindo daqueles que verdadeiramente queriam adorar a Deus entrassem dentro do templo. Ele acaba naquele dia, naquele momento, com essas atitudes, com o congestionamento que existia na porta do templo, porque tudo isso acontecia no pátio, que era o lugar que dava acesso para que as pessoas chegassem até a presença de Deus. Todos lembram do tabernáculo? O tabernáculo, ele dá a ideia de tudo para Cristo. O templo representa a própria presença de Deus, a própria glória de Deus entre os homens. As pessoas, quando iam ao templo, elas estavam ali porque estavam procurando a Deus, mas os cambistas não estavam deixando as pessoas chegarem até Deus. Os mercadores não estavam deixando as pessoas chegarem até Deus. Os consumidores não estavam deixando as pessoas chegarem até o Senhor. Jesus estava acabando naquele momento com um paradigma de escândalo dentro da casa de Deus. E é o que eu profetizo em nome de Jesus, que isso precisa acabar no nosso meio. A palavra de Deus é muito severa a respeito daqueles que escandalizam os pequenos. A Bíblia diz que ai daquele, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por meio do que vem o escândalo. Diga para o seu vizinho: querido, se você não puder facilitar o acesso de alguém até Jesus, por favor, não escandalize e não atrapalhe as pessoas chegarem até Jesus. Quem está me entendendo, diga glória.
Pergunte assim para ele: está comendo? Está comendo, Raimundão? Olha, muitas igrejas se tornaram como o Templo de Jerusalém. Estão dificultando o acesso daqueles que estão famintos por Deus. Estão dificultando o acesso daqueles que têm sede de salvação. Muitos dizem: eu quero Deus, mas eu não quero aquela igreja. Eu quero Deus, mas eu não quero ser crente como aquele crente. Jesus acaba com isso. Escute, queridos, eu não vim hoje aqui para dizer para você simplesmente as razões erradas. Olhe para mim. Eu não vim somente aqui expor para você as razões erradas, as motivações erradas de estar num templo como esse. Se Jesus apontou as motivações erradas, no mesmo texto ele também apontou as motivações corretas que nós devemos ter ao vir a um templo como esse. Quem quer aprender, diga amém. Amém. A primeira motivação correta que Jesus diz que nós devemos ter, deve estar no versículo de número 13. Coloca aí. Versículo de número 13, que diz assim: e disse-lhes, está escrito. Jesus usa Isaías quando ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Repita comigo: a minha casa. Pode ser melhor, diga: a minha casa será chamada casa de oração. Sabe o que Jesus estava dizendo com essa expressão? Ele estava dizendo que todas as vezes que eu entrar por essas portas, eu preciso entender que aqui é o lugar onde eu posso e tenho liberdade de rasgar a minha alma diante de Deus e apresentar a Ele as minhas orações. Ouça, meu irmão, se por um lado a Bíblia diz que todas as vezes que você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o teu Pai que está em secreto te recompensará. Por outro lado, Ele também nos mostra que uma serva de Deus chamada Ana, desesperada, um dia ela entra dentro de um templo como esse, e ela chega-se até um altar como esse. O desespero dela é tão grande, mas a Bíblia diz que ela rasga a alma dela na presença de Deus. Ela abre o seu coração, ela apresenta para Deus, como Jó, todos os argumentos que havia na sua alma. E Salomão, quando apresentou o templo para Deus e fez a sua oração de consagração, ele disse para Deus: Pai, que estejam atentos os teus ouvidos a toda a oração que se for feita neste lugar. Meu amado irmão, eu quero dizer para você que todas as vezes que você entrar por aquelas portas, que o seu coração e a sua boca estejam cheios de argumentos. Sabe por quê? Porque aqui é o lugar que Deus vai te ouvir, mas Ele não apenas vai te ouvir, Ele vai responder a tua oração, Ele vai responder o teu clamor. Levante a tua mão. Eu quero declarar que essa noite tem resposta de Deus para a tua oração e para o teu clamor. Tem resposta de Deus hoje nesse lugar. Me ajude a adorar a esse Deus. Todas as vezes que eu entrar na casa de oração, a pergunta de Jesus para mim é: pede-me o que tu queres. Todas as vezes que alguém entrava na presença de Jesus para receber alguma cura, Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Primeiro domingo de 2020, na casa de oração, Jesus está perguntando para você: o que queres que eu te faça? Essa é a primeira razão correta que nós, como servos de Deus, devemos ter quando entramos por aquelas portas. A segunda razão está no versículo de número 15, versículo de número 14. Coloca para a gente ler. Vamos ler? 1, 2, 3. E chegaram-se. Pode ser melhor. 1, 2, 3. Chegaram-se a ele o tempo, cegos e coxos, e ele os curou. Escute. A segunda razão pela qual nós devemos estar aqui, e a motivação correta do nosso coração deve estar, é que quando eu entro pelas portas, eu transformo
esse lugar em um lugar onde eu devo trazer as minhas dores e as minhas enfermidades até a presença de Jesus. Esse lugar se torna um verdadeiro pronto-socorro do céu. É aqui onde eu apresento todas as deformações da minha alma para Ele. É aqui onde eu apresento todos os meus defeitos de caráter para Ele. É aqui onde eu apresento os sentimentos que consomem e corroem a minha alma. É aqui onde eu apresento a minha doença física, talvez psicológica. Sabe por quê? Porque aqui nesse lugar existe intervenção divina. Aqui nesse lugar existe médico dos médicos e Senhor dos senhores. Aqui nesse lugar existe o bálsamo de Gileade, que era usado para doenças incuráveis. Se alguém diz para você que o seu caso não tem jeito, Jesus está dizendo: é nesse lugar que eu dou jeito para aquilo que não tem jeito. Se alguém diz para você que não tem saída para essa situação, Jesus está dizendo: se você entregar nas minhas mãos todas as suas dores, eu vou mostrar para você que eu sou capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou esperamos, segundo o poder que opera em nós. Receba cura para a sua alma hoje aqui. Receba cura para o seu coração hoje aqui. Se você entrou essas portas com doenças físicas diagnosticadas pelo médico, receba cura também hoje em nome de Jesus. Se a sua doença é do âmbito emocional, físico, psicológico, espiritual, o Espírito de Deus está promovendo restauração em todas as áreas da sua vida hoje. Irmão, tem alguém que acredita profeticamente nessa palavra? Tem alguém que pode receber de Deus virtudes para curar essa noite em nome de Jesus? A terceira e última motivação que Jesus diz que nós devemos ter está no versículo de número 15. 1, 2, 3. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fizeram, e os meninos que clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Sabe, a última razão que Jesus me dá, verdadeira, para entrar dentro do templo, é me dizer que o que Deus espera de cada um de nós ao entrar num lugar como esse, é que a gente transforme as nossas expectativas de ver uma ação de Deus em louvor e adoração. Os meninos, eles estavam com uma expectativa muito grande de ver Deus fazendo algo diferente no meio do seu povo. E quando eu li esse texto, eu percebi que em todas as épocas, em todas as gerações e em todas as igrejas, Deus sempre reservou o remanescente, aqueles que estão orando, que estão gerando dentro do seu espírito algo muito poderoso, estão ansiosos por ver uma ação sobrenatural do Espírito de Deus. Há um louvor antigo que diz: o meu coração tem anseio por ver a sua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Em toda a igreja, eu acredito que dentro dessa aqui também tenha meninos, que muitas vezes são mal entendidos por aí, e quando alguém vê um menino dentro da igreja adorando, alguém diz assim: para que isso? Não precisa dessa besteira toda não. Que histeria é essa? Que bobagem é essa? Mas quando estava no mundo virando bicho, ninguém dizia nada. Mas porque veio para dentro da igreja e agora está dando glória a Deus, tem gente que se escandaliza. Se escandaliza não, irmão. Que o mundo se escandalize com o pecado, mas não com a nossa adoração. Se um torcedor de futebol tem o direito de virar louco dentro de um estádio, gritando por 11 homens correndo, eu também tenho aqui dentro o direito de gritar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Se um fã tem direito de gritar, de perder a sua voz diante de um ídolo humano, eu tenho direito de, na presença dele, saltar, correr, gritar, pular, me desesperar, e que alguém diga: é histérico, é louco. Sou louco mesmo, mas não sou um bando de loucos como a torcida do Corinthians. Sou um bando de loucos pela presença de Deus.
Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que nós todos fomos atraídos pela loucura da pregação do Evangelho. Todo mundo diz assim, crente é tudo doido, e é mesmo, irmão. Se você quer ser normal, está no lugar errado. Aqui é lugar para gente louco mesmo, porque só louco para acreditar que um homem passa 3 dias e 3 noites dentro de um peixe e não é engolido por ele, e o peixe ainda se torna num submarino para levar ele até onde Deus quer. Só louco é capaz de acreditar que Deus faz mais de 2 milhões de pessoas atravessar o mar a pés de chute. Aí tem os bestas teológicos, meu Deus do céu, eu estudei 4 anos, não sei nem para que teologia. Tem os bestas que dá, mas isso aí não tinha milagre nenhum, porque existia uma época de Israel em que as águas do mar baixavam e passavam todos com água na canela. Tudo bem, irmão, 2 milhões e meio de pessoas passar no mar com água na canela não tem realmente milagre nenhum, mas um exército inteiro de Faraó morrer afogado com água na canela é coisa que somente Deus pode fazer, e só louco pode acreditar. Diga para o seu vizinho, você é louco ou é normal? Loucos. 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 Eita Deus. Já é 9 horas, irmão. 8, né? Olha para mim, está apressado para ir para casa? Nem eu. Você tem expectativa de ver uma grande ação de Deus na sua vida? Sabe qual é o desejo de Deus? É que você transforme a expectativa em louvor. Os meninos que estavam dentro do templo, quando viram a ação de Jesus, sabe o que eles fizeram? O texto diz que eles corriam e saltavam, gritando: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. A palavra Hosana no hebraico, traduzido para o português, quer dizer salve-nos. E filho de Davi é uma expressão usada por Isaías para o Messias. Os meninos estão correndo, saltando e gritando: salve-nos, filho de Davi, salve-nos, filho de Davi, salve-nos, Messias, salve-nos, Deus Todo-Poderoso. Eles transformaram a expectativa deles em adoração. E eu vou perguntar para você ficar de pé: tem alguém aqui que veio hoje à noite para transformar a expectativa em adoração? Então por que está calado? Veio transformar a expectativa em adoração, por que está tão quietinho? Ei, incomoda o teu vizinho aí, chacoalha ele, mexe com ele, abraça ele. Diga: está quieto por quê? Por que não está transformando em adoração a tua expectativa? Por que não está transformando em louvor a tua expectativa? Vocês são muito quietinhos. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho por troca do amor, eu falharia. Bota essa letra aí, irmão, me ajuda. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Pessoas hoje aqui. Desculpe, mas eu não tenho como controlar a ação de Deus. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não termino o culto fora do horário. Mas eu não tenho como controlar, sabe por quê? Porque o Pai, o dono da casa, está na casa. E Ele manda eu dizer que Ele está curando pessoas hoje aqui. Eu estou falando para alguém. Eu estou falando para alguém aqui essa noite que guarda dentro do coração traumas e a sua fé nunca mais foi a mesma. Sua vida nunca mais foi a mesma, porque mexeram onde não eram para ter mexido, tocaram onde não eram para ter tocado. De lá para cá, sua identidade foi totalmente desunerada de você.
Houve uma verdadeira desconfiguração da sua vida. Mas Deus manda eu te dizer que hoje você caiu no lugar certo. Porque o Deus que conhece o teu passado, Ele te arranca de lá hoje. Eu vejo você cativo a esse passado. E Deus está te dizendo: eu estou tirando a tua mente de lá e estou transportando ela para o destino e o futuro que eu tenho preparado para a sua vida. Deus manda dizer para alguém hoje aqui: vai haver um novo cântico nos teus lábios. Está chegando um novo tempo para a sua vida, onde você vai voltar a se prostrar de novo na minha presença, onde você vai me adorar de novo em espírito e em verdade, onde você vai estar conectado com tudo aquilo que eu estou fazendo. Vai haver restauração para famílias aqui. E você anda triste porque tem alguém dizendo para você, e até o teu cônjuge dizendo para você, que não adianta você orar, que não adianta você buscar, que não tem mais jeito para vocês. Deus manda eu te dizer: você caiu no lugar certo. Aqui é casa de oração. Deus chorar